Bem-vindos ao Debate. Hoje nós vamos descer até o porão da computação. Vamos falar sobre aquela fronteira exata onde a abstração do software colide de frente com a física do silício. A arquitetura do conjunto de instruções, a nossa conhecida ISA. Sim. É praticamente o contrato definitivo entre o programador e o processador, né? Exatamente. E o nosso foco hoje é dissecar qual paradigma de classes de máquinas responde melhor àquela tríade de objetivos da arquitetura de computadores, que é maximizar o desempenho, reduzir custos de área de silício e viabilizar um tempo de projeto hábil. Eu defendo aqui que as máquinas de registradores de propósito geral, ou GPR, especialmente sobre a filosofia RISC, representam um ápice da engenharia por atacarem diretamente o memory wall, isolando a lentidão da memória principal, permitindo o máximo de paralelismo no hardware. Mas veja bem, eu argumento que o paradigma GPR é um luxo. É um luxo que mascara ineficiências com força bruta. Vou defender hoje que as abordagens alternativas, especificamente as máquinas de pilha e as máquinas acumuladoras, oferecem eficiências formidáveis em densidade de código e consumo de energia. Elas provam, na minha visão, que a restrição de recursos gera designs muito mais elegantes, sendo escolhas insubstituíveis em contextos que vão desde microcontroladores de baixíssimo consumo até as máquinas virtuais que sustentam a internet moderna. Bom, para ancorar nossa discussão de forma clara, a gente precisa olhar para o processo de compilação não como uma mágica, mas como uma conversão de geometrias de dados. Quando escrevemos em uma linguagem de alto nível, tipo C, nós estamos modelando uma lógica usando notação algébrica. Uma expressão como x igual a y mais z vezes w é uma árvore sintática abstrata perfeita para nós. Para o programador é super natural. Exato. Mas o hardware, ele trabalha com sequências lineares de pulsos elétricos. Quando passamos o código por um compilador moderno, como o LLVM, por exemplo, e geramos a linguagem de baixo nível para um simulador como o RARS, no caso do RISC-V, a escolha da ISA determina quão dolorosa será essa transformação. O meu ponto a favor das máquinas de registradores é que ter múltiplos destinos explícitos mapeia de forma muito mais isomórfica a complexidade do código moderno. O compilador usa algoritmos pesados, tipo coloração de grafos, para alocar as variáveis mais quentes do código em um cofre de altíssima velocidade, reduzindo as idas à memória. Computacional absurdo durante a compilação. E, mais importante, ignora o inchaço do código binário. Antes da gente coroar a máquina de registradores, precisamos olhar para as raízes da eficiência de instrução. Vamos falar da máquina acumuladora, o paradigma de um endereço. Ah, a viagem no tempo? Sim, projetada nos primórdios por von Neumann no computador IAS. E ela é um primor de economia espacial que ainda ecoa fortemente hoje. A mecânica é genial porque um dos operandos e o destino da operação são implícitos. Eles vivem em um único registrador central, o acumulador. Se você quer resolver aquele seu Y mais Z que você citou, a instrução de baixo nível é simplesmente load Y e depois add Z. Só isso. A máquina sabe que o load joga o valor no acumulador e o add soma o operando da memória com o que já está lá. Mas isso é como tentar cozinhar um banquete inteiro usando uma única frigideira pequena. Você passa mais tempo lavando a frigideira para o próximo ingrediente do que efetivamente cozinhando. A instrução de um endereço economiza bits na memória de programa, concedo isso tranquilamente, mas ela destrói o desempenho por causa do famigerado gargalo de von Neumann. Destrói dependendo de onde você aplica. Ao forçar todo e qualquer cálculo a passar por um único ponto estrangulado, a máquina acumuladora gera um tráfego parasita gigantesco com a memória RAM. Você precisa salvar o acumulador na memória constantemente, o tal do comando store, apenas para abrir espaço para o próximo cálculo intermediário. Considerando que hoje um acesso à memória RAM pode custar centenas de ciclos de clock do processador, ficar indo e voltando para a memória a cada passo aritmético arruína completamente a equação de desempenho. Você fala de ir e voltar para a memória assumindo o contexto de um processador de desktop genérico, mas você precisa analisar onde a arquitetura acumuladora evoluiu e encontrou seu lar.
Olhe para os DSPs, os processadores digitais de sinais, que estão em aparelhos auditivos de baixíssimo consumo ou em sistemas de radares. Nesses cenários ultra restritos, a operação mais comum é o Multiply Accumulate, o famoso MAC. Você multiplica dois sinais e soma o resultado a um total contínuo. Certo. O MAC é eficiente para isso. Muito eficiente. A arquitetura de acumulador faz isso de forma organicamente perfeita, com consumo de energia na casa dos microwatts. O silício necessário para decodificar instruções de um endereço é minúsculo. Você não tem uma matriz complexa de roteamento de dezenas de registradores. Menos transistores chaveando significa menos dissipação térmica e baterias que duram meses em vez de horas. O gargalo só existe se você aplicar a ferramenta errada para o problema. O nicho dos DSPs é válido, claro, mas a computação de propósito geral não sobrevive de operações MAC ininterruptas. O código moderno é caótico, ele é cheio de ramificações e dependências de dados independentes. É por isso que, se o objetivo é fugir da dependência de um único acumulador, sem estourar o tamanho da instrução, a comunidade acadêmica frequentemente romantiza a máquina de pilha, o paradigma de zero endereço. E não é um romantismo vazio. É uma constatação de eficiência pura. A máquina de pilha utiliza uma estrutura LIFO, o último a entrar, primeiro a sair, no próprio hardware. Operações lógicas e aritméticas não possuem nenhum endereço na instrução, zero. O ADD é apenas um ADD no assembly sem operandos visíveis, porque o processador assume que os dados estão no topo da pilha. Para calcular Y mais E, o compilador gera push Y, push Z e ADD. O resultado volta magicamente para o topo. Se formos usar uma analogia do mundo físico, imagine uma pilha de pratos na bancada de uma cozinha industrial. Você só interage com o prato que está no topo. Se quiser acessar o prato de baixo, precisa desempilhar. E essa restrição física da pilha de pratos é exatamente o que inviabiliza o paradigma no hardware de alta performance. A matemática teórica de usar a notação polonesa inversa para avaliar expressões LIFO é de fato impecável. O compilador não precisa fazer análise de tempo de vida de variável ou coloração de grafos. Ele simplesmente caminha pela árvore sintática e cospe instruções push e pop. Mas a execução superescalar, que é o coração do desempenho das CPUs atuais, exige olhar para o futuro da execução. Em uma máquina de pilha, como você prevê dependências de dados, o famoso data hazard, se todos os operandos estão temporariamente escondidos atrás do mesmo topo da pilha? Você implementa o topo da pilha em registradores internos rápidos, invisíveis à ISA arquitetural. É o que os engenheiros chamam de Stack Cache ou Top of Stack Registers. Você não está necessariamente acessando a lenta memória RAM a cada push. Mas isso é mitigar o sintoma, não curar a doença. A serialização intrínseca permanece. O pipeline de instruções não consegue reordenar as operações eficientemente porque a instrução número 4 depende visceralmente do estado que a instrução número 3 deixou na ponta da pilha. Arquiteturas superescalares precisam descobrir quais instruções são independentes para despachá-las simultaneamente para múltiplas unidades lógicas e aritméticas, as ELUs. Em uma máquina GPR, o hardware lê Edge X5, X2, X3 e Sub X10, X11, X12 e sabe imediatamente que não há dependência entre os registradores. Ambas executam no mesmo ciclo de clock. Na pilha de pratos, a segunda operação está bloqueada esperando a primeira revelar o que sobrou no topo. Mas ter 3 endereços explícitos de registradores infere um tamanho de instrução formidável. O MIPS ou RISC-V padronizam instruções de 32 bits em sua base principal. Isso gera binários enormes. E não podemos subestimar o custo energético de buscar instruções longas na memória cache. O Instruction Fetch costuma consumir até 1/3 da energia total de um núcleo de processamento moderno. A máquina de pilha brilha justamente na densidade de código. É o formato binário mais denso que existe. É exatamente por isso que máquinas virtuais modernas, como a Jada Virtual Machine ou a Common Intermediate Language da Microsoft, adotaram a arquitetura de pilha baseada em bytecode. Nos anos 90 e 2000, e ainda hoje em redes móveis de banda estreita, transmitir binários enxutos pela rede era uma questão de vida ou morte para a adoção da tecnologia. A escolha da JVM por uma arquitetura de pilha foi uma decisão puramente de software visando a portabilidade, não o desempenho bruto.
O bytecode de pilha viaja rápido pela rede porque é pequeno, claro, mas o que acontece no exato milissegundo antes de ele ser executado na máquina do usuário final? O compilador just-in-time, o famoso JIT, entra em cena. O JIT queima ciclos de processamento valioso, traduzindo furiosamente aquela elegante notação de pilha para instruções brutas de GPR no silício nativo, seja ARM ou x86. Por quê? Porque no fundo da pilha de execução, a física dos elétrons exige múltiplos caminhos paralelos que só os registradores de propósito geral oferecem. A abstração de pilha em software só roda rápido hoje porque é suportada por máquinas GPR titanicamente potentes no hardware. Eu discordo frontalmente dessa visão de que o hardware GPR é o grande salvador da abstração. Vamos olhar de perto para as máquinas de registradores de propósito geral de 2 ou 3 endereços. A premissa central de arquiteturas como RISC-V é o paradigma Load Store. Você cria um muro de contenção. A matemática só acontece entre registradores explícitos, o acesso à memória é estritamente limitado a instruções de carregamento e armazenamento. Exatamente. Voltando à nossa analogia culinária, diferente da frigideira única do acumulador, aqui o chefe tem 32 tigelas dispostas na bancada. Ele pode pegar ingredientes das tigelas 2 e 4, processá-los na batedeira e despejar na tigela 5, em uma fração de segundo, sem nunca andar até a despensa. A despensa é a memória RAM. O GPR isola a latência da RAM das unidades de execução. E a clareza de saber exatamente onde os dados estão permite técnicas como a renomeação de registradores usando o algoritmo de Tomasulo. O processador pode desatar falsas dependências em tempo de execução, mudando o mapeamento físico sobre o capô. A arquitetura de registradores não apenas facilita isso, ela praticamente clama por isso. Essa é uma narrativa muito conveniente de caso ideal. Você cita as 32 tigelas como se fossem o suficiente sempre, mas os softwares que compilamos hoje em C++ ou Rust têm milhares de variáveis locais ativas simultaneamente. Um compilador LLVM tenta desesperadamente mapear isso para os parcos 32 registradores, usando a tal coloração de grafos que você mencionou no início. E o que acontece em 100% dos softwares complexos? Faltam registradores, ocorre a fissura dos dados, o que chamamos de register spilling. O compilador salva temporariamente o registrador na memória e busca depois. É um custo amortizado. Um custo amortizado gigantesco. E adivinhe qual é a estrutura de dados que a convenção de chamada do C ou do RISC-V usa na memória para abrigar esses registradores transbordados, além dos endereços de retorno das funções? A pilha. O software e o hardware GPR reservam um registrador inteiro, geralmente o X2 no RISC-V, como stack pointer. Eles perdem ciclos de clock preciosos subtraindo endereços desse ponteiro para simular o comportamento de uma máquina de pilha na memória RAM principal. Todo aquele ganho teórico de evitar a memória vai por água abaixo na entrada e na saída de qualquer chamada de função moderadamente complexa. As máquinas GPR gastaram décadas evoluindo arquiteturas gigantescas apenas para acabar emulando operações push e pop na unha. Uma máquina com arquitetura nativa, focada em lidar com a pilha, trata o fluxo de contexto de forma muito mais natural do que essa simulação custosa de spilling. O uso da pilha de memória para o contexto de execução de funções é ortogonal à topologia da ISA. O RISC-V usa a memória dinamicamente porque a RAM é barata e abundante, não porque falhou em seu design. O essencial é que no inner loop crítico, o laço de repetição onde o programa passa 90% do seu tempo de execução processando dados, os dados estão ancorados nos registradores GPR sem nenhuma ida à memória. E sobre a sua preocupação com o tamanho do código binário e o custo do instruction fetch nas máquinas GPR, a engenharia não ficou estática. Para combater a baixa densidade de código das instruções fixas de 32 bits, foram criadas extensões de compressão. A ISA-ARM introduziu o Thumb e o RISC-V tem a sua extensão C padronizada, o RVC. Onde o hardware sobrepõe instruções de 16 bits usando registradores restritos. Sim,
Em vez de abrir mão de todo o paralelismo e voltar para o mundo serial das máquinas acumuladoras ou de pilha, os projetistas adicionaram uma fase simples de expansão na etapa de decodificação do pipeline. O código viaja comprimido em 16 bits na rede e na cache, economizando a energia e a largura de banda que você mencionou. Mas quando chega no decodificador interno, ele é expandido imediatamente para instruções completas de registradores nativos antes de ir para as unidades de execução. Você obtém o melhor dos mundos, uma densidade de código próxima de uma máquina de pilha, mantendo a estrondosa performance superescalar de uma máquina de 3 endereços baseada em load store. O fato de que quase 100% dos servidores do mundo hoje e dos smartphones rodam em GPRs, seja ARM, x86 ou RISC-V, valida essa escolha arquitetural. Valida a inércia do mercado, não necessariamente a supremacia técnica absoluta. O x86, em particular, é um monstro de complexidade de decodificação exatamente porque começou quase como um híbrido de acumulador com o GPR e foi remendado ao longo de 40 anos. E sobre o RVC do RISC-V, ele é de fato engenhoso. Mas observe a ironia da situação. Para conseguir instruções de 16 bits no RISC-V comprimido, o formato restringe drasticamente quais dos 32 registradores podem ser operados ou exige que um dos registradores-fonte também seja o destino. Ou seja, no momento que a água bate no pescoço na questão do tamanho do código, o glorioso GPR adota características de uma máquina de 2 endereços destrutiva, assemelhando-se filosoficamente às restrições do acumulador que você acabou de criticar lá atrás. Restrição não é inimiga da computação. Ela frequentemente é a musa inspiradora. Olha, é uma observação formidável sobre a extensão C do RISC-V. A engenharia, afinal, é a arte de escolher qual dor você está disposto a suportar. Mas veja o panorama completo. A complexidade foi movida para onde o tempo e o recurso são mais abundantes. Nós sobrecarregamos o compilador e deixamos a fase de decodificação lidar com a compressão, para manter a unidade de execução o mais simples, rápida e paralela possível. O GPR ganha a disputa do desempenho não por ser impecável, mas porque a lentidão de escalar múltiplos núcleos ou aprofundar pipelines colide com problemas térmicos intransponíveis se não houver registros visíveis para a CPU aplicar a reordenação dinâmica. E essa reordenação contínua exige que cerca de 30% ou mais da área dos chips de alto desempenho modernos seja dedicada puramente à lógica de controle preditivo, caches de renomeação e buffers de reordenação. Tudo isso só para alimentar as bestas superescalares famintas. Nós abandonamos a pureza do fluxo de dados guiado por acumuladores ou pilhas arquiteturais de hardware para abraçar uma complexidade que pouquíssimas empresas no mundo conseguem projetar com segurança hoje em dia, o que acaba limitando a inovação no hardware open source de fronteira. O que nos leva à conclusão natural de que não há bala de prata no silício. As decisões tomadas ao projetar uma arquitetura de conjunto de instruções deixam cicatrizes profundas tanto na performance bruta quanto na economia térmica do dispositivo. A minha insistência nas máquinas de registradores de propósito geral reside na sua resiliência. Elas sobrevivem ao teste implacável da lei de Moore, abraçando o paralelismo em nível de instrução de forma transparente. Mas eu concedo que, seja na compilação just-in-time das máquinas de pilha ou na pureza de um DSP de acumulador para radares, os modelos alternativos ainda ditam como o mundo opera fora do eixo tradicional de CPUs de desktop. Com certeza, o ecossistema computacional é infinitamente mais vasto que apenas o data center. Cada escolha arquitetural entre acumulador, pilha ou registradores define como o calor é dissipado e como os elétrons viajam em trilhões de operações por segundo. Entender o porquê de um compilador sofrer para alocar variáveis ou o porquê da sua bateria de smartwatch durar um pouco mais graças a um DSP simplificado passa obrigatoriamente por essa tradução maravilhosa entre o alto nível das linguagens de programação e as portas lógicas. Perfeito! Quando abrimos a caixa preta da execução, vemos que o hardware não é apenas rápido ou lento. Ele tem inclinações matemáticas que são moldadas pela sua ISA. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa profunda exploração pelas entranhas da arquitetura de computadores.
Sugiro a todos que continuem analisando não apenas o código que escrevem, mas a maquinaria invisível que o executa. Até a próxima! Até mais.